Nosso programa, depois daquele coral maravilhoso, daquela família sensacional. Vamos conversar com o Dr. Joaquim Maluf Neto. Tudo bem? Bom. Doutor Maluf, a gente vai falar sobre bursite. Bursite. Mata? Depende, é raro, mas você pode ter uma bursite num diabético, infeccionar e ter uma septicemia e morrer. Então pode complicar? Pode. Tá. Quando tem it, é sempre uma inflamação. Inflamação. Inflamação do quê? A bursite, a bursa, ela é um espessamento de um tecido chamado sinovial, que a gente tem nas articulações para produzir aquele líquido que lubrifica as articulações. Que tem Chama líquido sinovial. Que tem no corpo todo. Toda articulação sinovial tem isso. E a bursa é um tecido parecido que tem na dobra, ou quando o tendão pega uma dobra de osso para lubrificar. Então tem no ombro, tem no cotovelo, joelho, tem no quadril, tem no isquio. Isquio é onde a gente senta, no isquio. Tem no pé. Tá. Então tem vários lugares. Eu perguntei isso, se mata, porque essa semana a gente teve uma notícia trágica. Você viu? A moça que foi fazer... O que ela foi fazer? Ela morreu. Então, o que ela foi fazer? Você vê, quantas vezes, toda vez que eu venho aqui... Eu lembrei do senhor. Você lembrou, né? Por isso eu tinha certeza que você ia lembrar. Falei, vou tratar desse assunto com o Dr. Maluf. Eu falo toda vez aqui, toda vez que você procura um milagrinho, um cara na internet que só ele faz, é isso que dá. Isso é uma desgraça, né? O que aconteceu? A moça foi lá para fazer... A moça, ela fez uma injeção de um produto que é usado pelo cirurgião plástico, mas não na dose que ele usa, e provavelmente ela teve uma embolia, acertou um vaso, a gordura é cheia de vasos sanguíneos e linfáticos, ela deve ter tido, não veio autópsia, mas provavelmente ela teve uma embolia pulmonar. E estava num apartamento do sujeito, não, né? Agora, você acha que alguém faz algum procedimento médico num apartamento? Num apartamento. Então, é isso que eu falo, pessoal, presta atenção, toda vez eu falo isso aqui. Não precisava morrer alguém, mas é aquela história que eu falo, não é só disso. Tem a clínica que trata a artrose do joelho, que tem que pôr prótese, você vai fazer um milagre, você gasta todo o teu dinheiro lá, te engana, depois fala, olha, fiz tudo que eu podia. Então, tem um monte de gente boa, Regina, mas tem um monte de pessoas que o interesse é surrupiar o incauto, a pessoa que não conhece, que quer um milagrinho, que não gosta de ouvir a verdade de um bom médico. A pessoa quer ouvir o que ela quer, que ela não precisa fazer isso ou aquilo e vai inventar. Aquele tratamento que, olha, nosso tratamento é exclusivo, foge, já falei isso para você. Olha aí, aconteceu, né? Um óbito. Um óbito, mas e quantas que além de morrer, você viu as que apareceram, que tiveram infecção, tiveram necrose de pele, tiveram dificuldade para andar, porque necrose muscular, de músculo glúteo. O glúteo é para andar, não é só para ficar com a mulher com... ele é um músculo útil. Tem uma função. Você precisa subir escada, precisa guiar, precisa andar. Então, você vê um monte de mutilado. Por quê? Vai no tratamento... Milagroso. Milagroso. Não existe, pessoal. Ótimo, não existe. Houve um bom médico, não queira uma solução. A gente cansa de falar aqui, né? Sabia que você ia lembrar de mim. Na hora. Vai ficar nervoso. Vamos então para mitos e verdades sobre bursite. É mito ou verdade que bursite é doença da idade? Não. Tem paciente jovem, tem uma coisa que acontece muito, que chama ombro de arremessador. Aquelas crianças que, nos Estados Unidos, tem muito o que arremessa no beisebol. Aqui a gente tem muito em tenista. Ele força, fica com uma instabilidade do ombro, de tanto bater o ombro aqui no acrômio, nesse osso, dá uma inflamação na bursa, que lubrifica os tendões, dá uma bursite. É um caso de jovem, traumático, né? O jovem é traumático. O paciente de mais idade é por desgaste do tendão. Aí ele aqui está com a mão no ombro, por isso que eu estou falando do ombro. Sim. O ombro sobe, bate no acrômio e inflama a bursa. Eu fazia um movimento repetitivo no meu carro, quando minha filha era pequena, que eu dirigindo, colocava a mão atrás para pegar a malinha dela. Isso dá um problema não. Depois de um tempo eu estava com uma dor aqui. Isso. Poderia ser bursite? Era bursite. Confunde-se muito tendinite com bursite, né? Os dois andam juntos. O tendão pode inflamar primeiro, a bursa, o organismo, que nem entra um cisco no olho e você não lacrimeja. Sim. Então, a bursa tenta lubrificar, ela tenta produzir um excesso de líquido, ela aumenta e acaba também piorando a dor
Então a tendinite e a bursite são duas coisas que andam muitas vezes juntas. E aí uma vez eu dando carona para uma amiga que é fisioterapeuta e reclamando da dor, a hora que ela viu, ela falou, para com isso. Nunca mais. Nunca então, mais. aprendi. É mito ou verdade que uma vez tendo bursite, sempre vai doer? Normalmente é mito. Você pode ter uma bursite que nem você nunca mais teve, mas você pode ficar tendo de repetição, ela aumenta de tamanho, de fato, principalmente no quadril. Mulher tem um quadril largo por causa da bacia ginecoide. É mais largo que homem. A gente vê em homem isso, mas é mais em mulher. Sim. Então a do quadril, não é incomum ela ficar crônica, ela aumenta, fica espesso e às vezes tem até que operar. Tá. É mito ou verdade que bursite sempre tem que operar? Não, a maioria não tem que operar. A maioria não tem que operar. É mito ou verdade que o uso excessivo do braço ou ombro pode causar bursite? Pode. Acabamos de falar, né? Uma professora, um jogador de basquete, uma pessoa que digita com as mãos sem apoio, né? Uma pessoa que limpa, faz limpeza na altura, vidro, pode ter. É mito ou verdade que infiltração é sempre proibido em alguns casos de bursite? Então, olha, em medicina é raro você falar uma coisa é sempre, uma coisa nunca. A infiltração pode ser usada, sim, pelo médico, capacitado, na quantidade certa para aquela pessoa, com as contraindicações, por exemplo, diabético não, porque às vezes a gente usa corticoide, aumenta a glicemia, se a pessoa tem glaucoma não, então pode ser usado com parcimônia. Então é muito mais fácil assim, nunca é sempre. O meio termo que é difícil, você vê a dose, vê para quem que serve, para que caso, se aquela pessoa pode. Bem usado é um excelente método terapêutico. Bem usado. Bem usado. É mito ou verdade que existe bursite que pode simular dor ciática? Pode, acabamos de falar, a bursite do isquio, esse lugar que a gente senta. Os dois ossinhos. A gente senta num tripé, 2 isquios e o cóccix, né? A gente apoia assim. E os 2 isquios, quando inflamam, chama bursite isquiática. Ela não é que ela simula ciático, ela é tão próxima ao ciático que conforme a inflamação, realmente o ciático, por contiguidade, por estar próximo, ele dói. Então, às vezes, você está tratando uma ciática e a causa não é a coluna, é uma bursite do isquio. Dorzinha chata? Chata. É mito ou verdade que existem doenças sistêmicas que predispõem a bursite? Existem. As doenças... O que é doença sistêmica? É doença que acomete o corpo todo. Por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, artrite gotosa. São doenças sistêmicas que aumentam a possibilidade de você ter bursite, porque por exemplo, a artrite reumatoide, você agride seus tendões, a sinovial. A artrite reumatoide, você forma anticorpo contra o seu tecido sinovial. Então, aumenta muito a chance de ter bursite. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa? Peço que você me espere continuar agora com as perguntas do pessoal de casa sobre bursite. Primeira pergunta é enviada pelo Alisson. Tenho tendinite e não consigo levantar objetos muito pesados. Existe algum tratamento que não seja cirúrgico e que possa me ajudar? Bom, Regina, eu não sei de onde que ele tem tendinite, né? Se tiver tendinite do punho, você não consegue levantar, do cotovelo, do ombro. Suponhamos que seja do ombro, que é a mais comum. Ele não falou a idade também. Mas se for uma pessoa de idade ou se tiver uma ruptura de um tecido que tem no ombro, chama manguito rotador. Manguito rotador. São 4 tendões, né? Subescapular, infraespinhal, supraespinhal, redondo menor. Quando há uma ruptura, o mais comum é o supraespinhal, você confunde com bursite. E na verdade é uma ruptura de tendão dando uma bursite. Então nesse caso é cirúrgico, você tem que amarrar o tendão. Ele sozinho, ele não volta. Vai. Não, tendão não. Então depende do que ele tenha. Se for uma bursite, vamos dizer, entre aspas, simples, fisioterapia, um pouco de anti-inflamatório, gelo, parar de fazer o levantamento de peso, por um tempo isso se resolve. Se for outra coisa, precisa ver a causa. Então, assim, existe algum tratamento? Existe, mas precisa saber a causa. Exato. Perfeito. Tá bom? Próxima pergunta enviada pela Simone. Existe predisposição genética para bursite? Meu pai e meu avô têm e fico desconfiada se vou ter também. Não é para bursite propriamente dito, mas o colágeno que forma tudo isso, os tendões, uma boa parte dos músculos, das cartilagens, é o colágeno, um tecido que chama colágeno. O colágeno, ele tem uma herança genética. Tem pessoa que tem um colágeno, vamos dizer, que não é de boa qualidade.
tem mais predisposição a ter tendinite, bursite, lesão de cartilagem. Pode ser não a bursite propriamente dita, mas lesões músculo-esqueléticas tem a ver, sim. Perfeito. Próxima pergunta. Da Denise. Trabalho o dia todo no computador, sempre sentado e digitando. Sou uma paciente em potencial para bursite ou tendinite? Olha, não é todo mundo que vai trabalhar no computador que vai ter tendinite nem bursite, mas é um fator predisponente sem dúvida nenhuma. São as LER, né? As lesões de esforço repetitivo. Né? Então, o que eu falo, quando for usar o computador, apoia o braço. Boa, vamos lá. Tem que apoiar até onde? Então, o aqui, braço inteiro. Não tem aquela mesinha que você puxa, fica o teclado e você fica com o braço sem apoiar? Aquilo não serve. Que fica aqui tudo solto, não serve. Não serve, você vai morrer de dor no ombro um dia. Você tem que pôr numa mesa onde você apoia. Apoia o antebraço. Mas então, doutor, apoia o antebraço todo ou só metade já resolve? Não interessa, você pode... Aqui é muito desconfortável. Se você apoiar até aqui, tá bom. Se você apoia numa mesa que for dura a mesa e você começar a ter dor, tem que pôr uma almofada de cada lado. Ô, doutor, e pianista? Porque pianista não tem como a gente... Eu toco piano, não tem como a gente apoiar. O pianista não tem como. O que você pode fazer? O que você já deve fazer? Você acerta o banquinho para que você... Por uma altura. Isso, por uma certa altura, para você não ficar fazendo isso. Você toca aqui embaixo. É isso mesmo. Já é menos ruim, mas o pianista não tem como. Então, se você for uma concertista de piano, minha mãe era. Ah, que legal. Ela tinha, eventualmente, dor no ombro, entendeu? E pode acontecer, mas tudo também tem que ter um preparo. Você precisa se preparar. Você pode ter uma bursite e ter uma vez, depois você vai, faz fisioterapia, reforço muscular, alongamento, e você consegue ter força para fazer aquilo. Tá. Mais uma pergunta. Fábio. Tenho bursite no ombro esquerdo. Musculação pode me ajudar a diminuir as dores? Então, se você está com uma bursite aguda no ombro, se você for fazer supino, você vai morrer de dor. Então, a primeira coisa que você vai fazer é melhorar a tua dor. Tem alguns exercícios que chamam reforço do manguito rotador. Que é aqui, justamente aqui, né? São vários exercícios que a gente chama reforço do manguito. Isso ajuda muito. Aquele exercício pendular, que você pega um peso leve, 1 quilo, 1,5 kg, faz o pêndulo 30 vezes no sentido horário, 30 no sentido anti-horário, depois como se fosse um pêndulo. Isso ajuda. O fisioterapeuta vai dar isso para você. E aí, depois que você melhorar, o reforço muscular, acabamos de falar aqui, vai preparar você para a sua vida, vai ter menos dor, vai ter mais... Se estiver doendo muito, não vai fazer agora a musculação que vai piorar. Melhora a dor, depois... Volta. Mais uma. Rubens. O aparecimento da bursite pode estar relacionado a diabetes? O diabetes é uma doença sistêmica, das mais comuns. O diabetes piora tudo. Já falamos aqui do diabetes. O diabetes altera o colágeno. Médio prazo de diabetes, você tem uma coisa que chama glicolização do colágeno, altera a estrutura do colágeno, ele fica mais frágil. Então é muito mais comum o diabético ter lesões de tendão, bursite, dor muscular, ruptura de músculo. É mais comum. Então é uma doença. Quem tem diabetes tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. A primeira coisa é controlar bem a doença. Primeira coisa. E depois, boa alimentação e exercícios sob orientação. E nunca é demais falar, não existe milagre, né, doutor Maluf? Não tem milagre. Procura um bom médico, sempre. Vai no médico. Qualquer que seja, né? Às vezes quer ouvir uma segunda opinião. Eu não sou... Tem que ouvir. Claro. Só que o que você confunde, segunda, terceira, quinta, 10ª opinião, com o que você quer ouvir. Isso não é ouvir segunda opinião. Você vai indo em médico até ouvir o que você quer ouvir. Aí acredita nesse. Acredita aquele que é o melhor porque ele falou o que você quis ouvir. Cuidado com isso. Perfeito. A gente precisa falar, a gente não precisa ser rude com o paciente. Tem colega também que fala as coisas de uma maneira... Ali, né? Não precisa isso. Não há, é uma profissão que exige humanidade, acima de tudo. Concordo. Mas você precisa falar a verdade para o paciente. Ou se o paciente não for responsável por ele, por alguém que é responsável. Claro. As pessoas precisam entender isso. Então não é quando você ouve uma coisa que você não gosta, que você precisa ouvir até a 28ª opinião para falar o que você quer. Cuidado. Boa. Porque normalmente o que vai falar só o que você quer também não é uma pessoa de boa formação. Confiável, né? Inclusive. O doutor Joaquim Maluf Neto é ortopedista e traumatologista. O site dele é www.cefor.com.br. Muito obrigada, bom final de semana.